Eu devo estudar humanas e natureza pelo que mais cai? E eu já vou antecipando que a resposta é não. Pelo amor de Deus, não confunda quando eu digo para estudar natureza e humanas de forma direcionada com estudar o que mais cai. Isso já é um erro perigosíssimo, porque qual é a grande diferença? Quando você fala estudar o que mais cai, você vai estar selecionando conteúdos. Ah, esse conteúdo aqui caiu com pouca frequência, então não vou estudar nada sobre ele. E o estudo direcionado não é você escolher quais assuntos estudar ou não, até porque isso abre uma margem de erro muito grande para você procrastinar determinados conteúdos. Não é não? Vai dizer que não vai ter aquele conteúdo que você pode usar isso como desculpa porque você está tendo alguma dificuldade. Por exemplo, magnetismo, não estou entendendo nada de magnetismo. Ah, mas magnetismo quase não cai, então vou deixar para lá. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso para que isso não seja uma muleta para você fugir de determinados conteúdos que você não esteja gostando. Então não, você tem que estudar todos os conteúdos. Agora, qual a grande questão? Você deve estudar para aquilo que vai te ter um bom custo-benefício. Você precisa pegar aquelas informações que você facilmente consegue converter em número de acessos na prova. E quais são esses conteúdos? Basicamente, existem 3 conteúdos que quando você domina e cai na prova, você tem uma grande probabilidade de acertar. E são esses 3 tipos que você deve focar. Primeiro tópico, teorias e conceitos. Esse é o primeiro item. Então, quando você tem um estudo direcionado, você não direciona ele na teoria, porque a teoria é muito importante. Vão ter algumas questões na prova que é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V do que você viu na teoria. Então você vai ter uma teoria de um determinado conteúdo, você vai anotar algumas informações, vai montar o seu material de revisão. Imagina que você fizesse a prova com esse teu material de revisão do lado. Vão ter alternativas na prova que vão ser Ctrl+C, Ctrl+V do que tem no seu material. Então, se você treina muito bem depois a revisão, você simplesmente vai repetir o que tem no seu material de revisão. Ou seja, é uma questão que vai ser muito fácil de acertar, porque você treinou exatamente Ctrl+C, Ctrl+V aquele conteúdo. Então, a teoria não tem como direcionar muito. A teoria você tem que estudar muito bem toda ela, porque cada tópico daquele que você domina pode ser uma alternativa, e aí você não tem nem o que pensar, é simplesmente marcar igual. Não pode perder ponto assim. O segundo tópico que é importante você direcionar são as aplicações. O Enem cobra muita aplicação, principalmente na parte da natureza. Então, toda vez que você tiver uma aplicação, é muito importante você estudar. Também recomendo você buscar outras fontes não tradicionais de conteúdo e de informação. Canais no YouTube, documentários, enfim, qualquer tipo de informação que esteja relacionado com a aplicação dessas teorias e conceitos que você abordou. Esse segundo ponto é muito importante porque o Enem gosta muito de trabalhar com aplicações. Então, é um assunto que você tem que dominar porque ele cai bastante. Qualquer aplicação que você viu naquele conteúdo, você tem que dominar. E o terceiro ponto que você deve dominar são questões modelos de cálculo. Existem questões de cálculo que são bem padronizadas e existem aquelas que são realmente diferenciadas. Então, de questões de cálculo, você tem 2 grupos. Essas que são modelos, você tem que dominar, porque vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem como aprender o passo a passo de resolução daquela questão, e se cair uma questão igual, você simplesmente repete o passo a passo e você acerta. Perceba que quando direcionamos um assunto, nós não escolhemos conteúdo, nós estudamos todos os tópicos da matéria, e também nós não direcionamos na teoria, porque nós temos que focar nesses 3 pontos. Teorias e tópicos muito bem definidos, você tem que saber as regrinhas, as exceções, as fórmulas, você precisa saber disso. Segundo ponto, você precisa saber das aplicações e você precisa saber das questões modelo. Não pode cair uma questão de estequiometria, que é Ctrl+C, Ctrl+V daquela que tem no seu material e você errar essa questão. E o mais importante, perceba também que nós não escolhemos assuntos e tópicos de acordo com a facilidade. Ah, eu acho esse assunto fácil, eu acho esse assunto difícil. Não, você tem que achar aquilo que é padronizável. Então, uma questão que é fácil, que é média, não é necessariamente aquela que você tem dificuldade. Porque se você tem dificuldade naquele conteúdo, é porque você viu poucas vezes, como até falei no vídeo anterior. Um assunto difícil, basta você ter contato com ele 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que vai chegar uma hora que ele vai se tornar fácil. O que torna uma questão fácil, média ou difícil é simplesmente o grau de padronização dela. Se é uma questão que está escrito exatamente como tem na tua teoria, ou então está escrita da mesma forma como o exercício que você treinou, essa questão ela acaba sendo fácil ou média. Então é esse o grande ponto. É a partir disso que você define. Porque você dessa forma começa a focar naquilo que se cair você acerta. E você não fica perdendo tempo fazendo, por exemplo, zilhões e zilhões de questões
que muitas vezes não tem aplicabilidade nenhuma, não vai cair uma questão parecida com aquela e você vai estar perdendo muito tempo estudando detalhes ou então uma abordagem específica de uma questão que não vai ser abordada na prova. Então, são esses detalhes que você tem que levar em consideração. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, deixe um comentário. Também escreva sobre qual tema você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.